Graça e paz, igreja. Graças ao sangue de Jesus, nós somos livres. Somos livres para adorar, poder estar na presença do nosso Deus, para poder glorificar o nome do Senhor. Graças a Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. E naquele grande dia estaremos para sempre com Ele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esse culto maravilhoso que está sendo prestado ao nosso Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite, para louvar, adorar o nome do Senhor. Aqueles que estão em casa também, que possam estar louvando e glorificando o nome do Senhor ali, através das transmissões pelas redes sociais. O importante é estarmos em espírito, adorando esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Nós estivemos alguns dias aí de folga, né, irmãos? De férias aqui da igreja, férias apenas aqui da igreja. Mas agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos estiveram aqui na frente, pregaram a palavra de Deus, e eu estive acompanhando de lá, irmãos. Eu vi que foi uma maravilha, foi bênção, e o Espírito Santo continue usando a vida de cada um de vocês para transmitir a palavra, que graças a Deus, como nós sempre falamos aqui, essa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega o Evangelho, e o Espírito Santo tem usado a vida de cada servo dele que vem aqui à frente para transmitir a palavra. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Teremos o culto infantil. Quem vai ser a professora hoje? Irmã Aline, pode estar acompanhando as crianças para o culto infantil ali, para aprender a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar meditando nessa noite do versículo 19, do verso 19 até o verso 25. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 25. E o título que eu escolhi aqui para a nossa meditação dessa noite é Prática da Palavra de Deus. É condição para uma vida cristã vitoriosa. Amém, irmãos? Prática da Palavra de Deus, condição para uma vida cristã vitoriosa. Por que que muitas vezes nós vemos alguns irmãos tristes, derrotados, de cabeça baixa, às vezes murmurando, lamentando da vida? Vemos servos de Deus com a vida destruída, pessoas que outrora estavam ativos na igreja, louvando, adorando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, e de repente você olha para ele e fala: nossa, essa pessoa é um derrotado. Por quê? Porque ele não estava firmado, ele não estava enraizado na palavra de Deus. E quando vê as lutas, vê as tempestades, o que aconteceu? A casa caiu. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, porque nós vimos muitas pessoas falavam: eu era de tal igreja, eu servia a Deus em tal igreja, eu pregava, evangelizava, eu louvava a Deus, e agora está lá no mundo, porque falta aquela convicção de que realmente é um servo de Deus, falta o alicerce que é a palavra de Deus na sua vida. Quando praticamos a palavra de Deus, nós aprendemos lições muito importantes que vai nos ajudar a ser vitoriosos na nossa vida cristã. Amém? E a primeira coisa que vamos aprender aqui é no versículo 19: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Primeira lição que vamos aprender aqui dentro da palavra de Deus. Aprendemos a controlar a nossa ira, entregando àqueles que nos ofenderam a justiça de Deus. É fácil, irmãos? Não é fácil. Tardio para ouvir. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Estejam prontos para ouvir, sempre está atento, está preparado para ouvir. E ouvir não é fácil. E ouvir, irmãos, é até quando nós temos razão. Ouvir quando você está errado é tranquilo.
Você fala, eu estou errado mesmo, eu mereço ouvir. Mas quando você está com a razão, você ter que ouvir é algo muito difícil. Mas a palavra de Deus nos orienta, irmãos, está prontos para ouvir e tardio para falar. Às vezes a pessoa começa a falar, você já atropela. Você fala, não é bem por aí não, a minha opinião é essa e acabou. Irmão, nós temos que estar preparados para ouvir. Enquanto você está ouvindo, você vai pensando, você vai meditando e vai escolhendo a palavra certa para você falar, para dar o troco. Agora, se você já fala sem pensar, com certeza não vai sair nada que preste. Então aqui Tiago está falando a respeito da prática da palavra de Deus nas nossas vidas como cristãos. Nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar. Tem pessoas que falam demais, irmãos. Tem pessoas que não sabem a hora de ficar quieto. Nós sabemos disso. Quem é casado sabe, né, irmãos? Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Principalmente as esposas aí, né, irmãos? As esposas, né, não é brincadeira não, mas nós temos que ter paciência com elas, coitadas. Temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar. Porque às vezes a sua esposa vai falar alguma coisa, agora, passando um pano aqui na palavra que eu falei, às vezes a esposa vai falar alguma coisa e o marido não tem paciência para esperar ela terminar de falar, o que é o meu caso. Eu estou falando aqui, mas eu sou culpado nessa aqui também, irmãos. Às vezes o irmão Lucimar começa a falar alguma coisa, eu já atropelo, não deixo ela falar, porque muitas vezes nós achamos que nós sempre temos a razão. Mas quando nós paramos para pensar, para meditar, você percebe que você está errado. E nós temos que dar o braço a torcer. Não é fácil não, mas muitas vezes nós temos que dar o braço a torcer, porque no lar, muitas vezes as mulheres são mais sábias do que os homens. Porque o homem é bicho bruto mesmo, né, irmãos? Mas nós temos que aprender a ouvir as nossas esposas. Não é fácil, porque elas falam muito, mas nós temos que aprender a ouvir muitas vezes as nossas esposas, porque às vezes são mais sábias do que nós. E dentro também do nosso serviço, do nosso emprego. Às vezes o seu chefe vai falar alguma coisa para você e você não tem paciência para ouvir aquilo que ele está falando. Final do ano, no último dia, estava pronto para sair de férias, a patroa me passou um monte de serviço que eu não ia conseguir terminar num dia. Eu falei, não sei se eu vou conseguir terminar não, mas vou tentar. E era bem um dia do velório de uma colega nossa. Ela nem liberou a gente para assistir o velório da amiga, da gerente da empresa, e tinha que trabalhar o dia todo. Aí nós nos esforçamos, terminamos o serviço, e quando foi à tarde, o patrão ainda veio chamar a nossa atenção. Quando der alguma coisa para fazer, vocês têm que fazer e terminar, porque eu só tenho vocês para fazer e não tem que reclamar não. Eu falei, é o seguinte, patrão, quando eu estiver errado, eu estou pronto para ouvir tudo que você tem que falar, mas quando eu estiver certo, eu não aceito reclamação. Você passou o serviço, eu terminei o serviço. Ali, irmãos, eu não fui muito sábio. Ele podia falar, é assim, então pega suas coisas e vai embora. Então, nós que precisamos, nós temos muitas vezes ouvir aquilo que o patrão tem para falar. Ele pode até estar errado, mas você ouve ali a sua opinião, tal. Não siga o meu exemplo, não vai retrucar o patrão, não, que muitas vezes fala, então vai embora, porque tem milhares de pessoas desempregadas, irmãos. Temos que estar pronto a ouvir. Nem todo mundo é funcionário público, as professoras que nós temos aqui na igreja, né, que são efetivos, podem responder à vontade. Nós não, nós que trabalhamos em empresa privada, às vezes temos que ter paciência com nossos colegas de serviço, não ficar retrucando muito com nossos colegas de serviço, tentar conciliar as coisas da melhor maneira possível, ainda mais que nós somos cristãos. Hoje de manhã na escola bíblica, nós estudando a lição, foi feita uma pergunta, essa pessoa aí nem parece que é crente. Por que as pessoas nem parecem que é crente? Porque não estão agindo conforme a palavra de Deus, não estão praticando a palavra de Deus. Um exemplo também, irmãos, o que tem de irmãos fofoqueiros não é brincadeira. Às vezes pegando a condução, eu vejo os irmãos fofocando, falando um monte da igreja, falando um monte da vida do pastor, falando dos irmãos. Aí as pessoas que estão fora vai falar, nossa, para ir nessa igreja aí é melhor ficar no mundo. Que igreja terrível é essa? Irmãos, às vezes nós podemos até ter razão, mas temos que tomar cuidado com a nossa língua, ser tardio para falar, temos que dar o exemplo, ver mais o lado bom do que o lado ruim. Irmãos, existem muitas coisas boas na igreja, na casa de Deus, em servir a Deus, e as coisas ruins nós temos que eliminar do nosso meio. E se aparecer, você tem que ir lá e tentar consertar,
Não adianta você falar, não adianta você murmurar, porque nós somos o exemplo, temos que dar testemunho para as pessoas. No nosso lar, no nosso emprego, na faculdade, onde quer que você estiver, você tem que ser o exemplo, tem que dar um bom testemunho. Porque as pessoas falam, nossa, esses crentes aí, para ser crente igual isso aí, melhor ficar no mundo. E nós vimos muito mau exemplo dos nossos irmãos, principalmente nessa época de campanha política, de eleição, que tivemos de mau exemplo de todos os lados. Não foi brincadeira, foi escândalo mesmo, muitos escândalos. E nós precisamos ser luz nessa terra. Amém, irmãos? Então aqui, vou ler novamente o texto. Meus irmãos, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Irar é a última consequência, mesmo tem que ser a ira rapidinho, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Pode até ficar nervoso na hora, porque ninguém é de ferro, mas passou aquele momento, irmãos, fala lá, me perdoa, irmãos, eu me exaltei e tal, e acabou, está tudo certo. Não deve guardar rancor, mágoa no seu coração, não deve produzir raiz de amargura no seu coração. Amém? Sabe por quê? O verso 21 aqui responde. Verso 20 responde: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você faz justiça com a sua própria mão, você está colocando Deus de lado. Você está falando, ó Deus, fica aqui de lado, que deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou resolver. Você vai responder mal, você vai tratar mal, vai magoar a outra pessoa, falar, eu me ofendeu, eu vou ofender muito mais. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus falou, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Alguém fez alguma coisa contra você? Ore por ele, abençoe a vida dele, coloque ele diante do Senhor, que o Senhor vai julgar. Se ele merecer ser punido por alguma coisa, é Deus que vai punir, não somos nós que vamos punir. Porque Deus, ele conhece a cada um de nós, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Então dá lugar à ira, deixa Deus agir. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoe o seu inimigo, não amaldiçoe, abençoe. Não é fácil, tem ser humano que não é fácil. Existem alguns seres humaninhos aí difíceis, irmãos, mas nós temos que orar por eles, abençoar, porque com certeza, quando você ora por essa pessoa, ele se torna até seu amigo depois. Quantas pessoas que me odiavam e agora são meus amigos? Por quê? Porque eu não agi, não tratei mal por mal, porque se fosse tratar mal por mal, seria terrível. Segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui: somos incentivados a nos livrar de toda impureza moral e maldade. Ou seja, trazendo em outras palavras, a palavra de Deus, quando você ouve, quando você pratica a palavra de Deus, você consegue ter uma vida de santidade. Você consegue ter uma vida que agrada a Deus. E qual é a consequência? Você se livra das imoralidades. Moral, imoralidade é tudo aquilo que você sabe que vai de encontro com a palavra de Deus. Imoralidade no seu falar, no seu pensar, na sua maneira de agir, tudo aquilo que vai de encontro à palavra. A Bíblia é o nosso manual de instrução. O que a Bíblia fala? Se alguém mentia, pare de mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Se alguém roubava, não roube mais. Tem muitas outras coisas que tem aqui que são exemplos que devemos tirar do nosso meio, tirar do meio de nós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Tiago falou, não sei que capítulo aqui, mas ele falou tudo isso aqui, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Somos incentivados a nos livrar de toda impureza moral e maldade, aqui no versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra, irmãos, que está sendo enxertada, sendo implantada em nós, é poderosa para nos dar salvação, é poderosa para nos dar conhecimento de Deus, para nos mostrar a verdade de Deus. Essa palavra que nos conduz a alturas, nos faz andar, voar em lugares altos, irmãos. Lugares altos, lembrei daquele louvor lá, lugares altos. A palavra de Deus nos proporciona tudo isso, desde que você viva a palavra de Deus na prática.
ela proporciona conhecimento, e esse conhecimento não somente para vivermos agora, mas para alcançarmos a salvação eterna. Se preocupe com a sua salvação. Paulo certa vez falou que se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo é para esse momento e é para a vida eterna. Amém, irmãos? Versículo 22 ao 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Vamos considerar um pouco isso aqui. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Você para pensar um pouco sobre a sua vida. Você sai da sua casa, você vem aqui para a igreja, você ouve a palavra, você ouve a pregação, você ouve o evangelho, você ouve os louvores, você canta, você participa, e aí quando você sai ali naquela porta, você esqueceu tudo o que aconteceu. Às vezes chega lá e fala: o que pregou lá na sua igreja? O que o pastor falou? Eu nem lembro, esqueci o que ele falou, nem passa pela minha cabeça. Por quê? Porque ele dá aquele exemplo, é quando você olha no espelho, você está se arrumando, você vai lá, olha no espelho, vê a sua visão, a aparência, fala: nossa, estou um gato hoje, hein? Eu estou lindo hoje. Você vira as costas e já esqueceu aquela imagem. E às vezes acontece conosco em relação à palavra de Deus. Você olha a palavra de Deus, você ouve a palavra e fala: nossa, que bênção, que palavra maravilhosa. Olha que palavra que a irmã Aline pregou. Olha que palavra que o irmão Roberto pregou naquele dia, o irmão Heraldo, o irmão João. Estou citando o nome dos irmãos que costumam vir aqui trazer a palavra de Deus. Mas passou aquele momento, você ouviu a palavra, esqueceu, acabou. É igual você olha no espelho e esquece da sua imagem. Irmãos, a palavra de Deus, você tem que meditar dia após dia. Você tem que meditar na palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus todos os dias, todos os momentos, usar a palavra de Deus, andando pelo caminho, na condução, no serviço. A palavra de Deus tem que ser viva na sua vida, viver a palavra, experimentar, se alimentar da palavra, não apenas ouvir naquele momento ali, na hora de culto, ou na escola bíblica dominical, e esquecer tudo aquilo que você aprendeu. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos, porque quando você só ouve e não pratica, está enganando a você mesmo. De que adianta você estar aqui na igreja? Como eu já falei, já dei um exemplo aqui, um testemunho. Tem uma jovem que entrou lá na igreja, ela era ativa na igreja, ela pregava, ela conduzia vários jovens para o evangelho, participava do louvor, e agora está no mundo, bebendo, fumando, fazendo coisa que não deve. E eu tive a oportunidade de conversar com ela um pouquinho, exortar dentro da palavra de Deus, e graças a Deus, domingo passado ela voltou para a igreja. Amém, irmãos? Não sabemos se ela vai se firmar, porque ela falou que ia voltar devagarzinho ali, mas só o fato dela dar o primeiro passo e retornar será uma grande bênção. Porque você imagina você viver muitos anos aqui ministrando na casa do Senhor e depois voltar para o mundo, você desperdiçar tudo, porque é um desperdício. A Bíblia fala lá em Hebreus que aquele que peca deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados, porque está pisando o sangue de Jesus, está pisando o Filho de Deus. Então aquelas pessoas que vão lá para o mundo e não retornam para a casa do Senhor, já não há mais esperança para ele. Isso é algo muito sério, porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé. Essa palavra tem que ser acompanhada de fé, irmãos, porque só através da fé vai produzir frutos na sua vida, frutos que levam à vida eterna. Jesus falou: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque as Escrituras que têm o poder para trazer a vida eterna, para conduzir a vida eterna, as Escrituras que apontam para Jesus Cristo. Amém? E vou ler novamente aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. O quarto ponto,
Aqueles que têm o hábito de praticar a palavra de Deus é feliz em todas as suas realizações, porque busca sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, irmãos? Essa é a grande diferença. Aqueles que têm o hábito de praticar a palavra de Deus é feliz em todas as suas realizações, porque busca sempre realizar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E podemos interpretar isso aqui no verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita é a palavra de Deus, é os ensinamentos, é as tradições que recebemos dos nossos antepassados, dos servos de Deus, dos apóstolos de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, como falamos hoje na escola bíblica dominical. Aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. A palavra de Deus traz liberdade. Onde há o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade. Não esquecendo o que ouviu. Você não pode ouvir e esquecer. Essa condição, não esquecer aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, mas praticando. Tem que colocar em prática, não apenas ouvir, mas você tem que praticar dia após dia a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O resultado aqui, irmãos, será feliz naquilo que fizer. Será feliz, ou seja, vai prosperar em tudo que você fizer. Vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer, porque você vai fazer conforme a vontade de Deus. E isso vai produzir alegria em seu coração. Alegria independente das circunstâncias, dos problemas, das lutas, das dificuldades, até as enfermidades que muitas vezes vêm, que nós somos seres humanos. O nosso corpo vai se deteriorando com o passar do tempo. Não pense que você vai ter esse mesmo vigor até o final da sua vida. A sua vida vai, com o tempo, você vai ficando mais frágil. Tem alguns que são mais fortes, aguentam um pouco mais, outros não. Mas o que não podemos perder é a esperança em Jesus, a esperança na palavra de Deus, porque é isso que nos dá força. Quantas vezes você vai visitar alguém que está enfermo lá no hospital e você sai ali forte, feliz, porque aquela pessoa está firme no Senhor, está glorificando a Deus. A pessoa fala: se o Senhor me levar hoje, eu vou feliz, porque eu servi ao Senhor a minha vida toda. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, porque a nossa vida aqui é passageira. Estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Isso independente da idade. Às vezes você vai atravessar a rua, passa um carro, te atropela, já era, acabou. É algo muito sério, irmãos. Nós temos que estar preparados dia após dia. Não podemos perder tempo. O que estamos fazendo com a nossa vida? Será que estamos produzindo frutos para o Senhor? E aqui é bem claro, o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Conclusão. Muitas pessoas não estão vivendo de maneira vitoriosa, porque não estão praticando a palavra de Deus. É como se olhassem no espelho e esquecessem a sua aparência. O desafio para cada um de nós é nos esforçarmos ao máximo para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Afinal, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Se não estamos obedecendo, somos mentirosos e estamos enganando a nós mesmos. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós como batistas temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Com certeza, naquele dia do concílio, vão perguntar sobre isso aqui. Nós somos direcionados pela a palavra de Deus. Não é um livro de instrução que alguém produziu lá, de acordo com a sua própria vontade, mas é a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra que nos conduz, é essa palavra que nós vivemos. Amém? Então, que possamos colocar em prática a nossa vida, em nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos passar agora para a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos